Estamos de volta agora para falar das ligações covalentes. Já falamos na aula anterior das ligações iônicas e agora nós vamos falar das ligações covalentes. Vimos nas aulas anteriores que as ligações iônicas é quando um metal realiza ligações químicas com um ametal. Porém, nós sabemos que na natureza existem ametais que se ligam com outro ametal, como é o caso do gás oxigênio, como é o caso do gás carbônico, como é o caso do gás nitrogênio. Então, existem várias moléculas que são compostas apenas por ametais, sem nenhuma participação dos metais, sem nenhum eletropositivo participando da molécula, certo? Então, ligação covalente é a ligação que ocorre entre um ametal ligado com outro ametal. Ambos são átomos eletronegativos. Ou seja, o átomo eletronegativo é aquele átomo que possui a tendência, ele possui a capacidade de atrair elétrons para si. Então, na ligação covalente, ambos são eletronegativos. Ambos têm a tendência de ganhar elétrons, de atrair elétrons. Por exemplo, vamos começar aqui falando da molécula de gás cloro. O gás cloro é um átomo que possui 7 elétrons na camada de valência. Pode acontecer de um gás cloro se ligar com outro gás cloro? Pode. Esse outro aqui também possui 7 elétrons na camada de valência. Só que o que acontece? Nós já falamos na aula anterior que para um átomo adquirir a estabilidade, ele precisa adquirir a configuração de um gás nobre, que é a configuração de um átomo com 8 elétrons na última camada, ou 2 elétrons, caso esse átomo possua apenas a camada K. Nesse caso, como o cloro não possui apenas a camada K, ele possui 3 camadas, ele possui a K, L e M, ele precisa estar com 8 elétrons na última camada para se estabilizar. Só que esses 2 átomos possuem 7 elétrons na última camada. Então, ambos precisam receber elétrons. Eles precisam receber mais um elétron para ficar com 8 elétrons na camada de valência. Então, o que vai acontecer? Já que os dois precisam ganhar, eles vão compartilhar um par de elétrons. Ao compartilhar esse par de elétrons, tanto esse elétron quanto esse passa a ser dos dois. Então, esse átomo ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E esse outro átomo também ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ao compartilhar, os dois adquiriram a estabilidade. Isso acontece também, por exemplo, com o átomo de oxigênio. O oxigênio possui 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons na camada de valência. Outro átomo de oxigênio, ao realizar uma ligação com ele, o que é que vai acontecer? Os dois precisam receber elétron. Eles têm 6 elétrons na camada de valência. Eles precisam ficar com 8 para ficar estável, certo? Então, se eles têm 6, eles precisam receber mais 2. Ambos precisam receber mais 2. O que é que eles vão fazer? Eles vão compartilhar 2 pares de elétron. Compartilhou um, compartilhou o outro também. Ao compartilhar esses 2 pares de elétron, esse átomo ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 elétrons na camada de valência e esse outro também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, aqui, os dois estão estáveis. Os dois estão com 8 elétrons na camada de valência. Vai formar aqui o gás oxigênio, que é o O2, e aqui vai formar o gás cloro, que é o Cl2. Agora, no caso do átomo de nitrogênio. O nitrogênio é um átomo que possui 5 elétrons na camada de valência.
Ao realizar a ligação com outro átomo que também possua 5 elétrons na última camada, o que é que vai acontecer? Se eles possuem 5 elétrons, eles precisam ganhar mais 3 para poder ficar com 8 elétrons e ficar estável. Então, aqui nesse caso, é necessário compartilhar 3 pares de elétrons. Ao compartilhar esses 3 pares de elétron, esse átomo passou a ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ficou estável. Esse outro também, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ok? Então, ambos aqui estão estáveis. Vai formar aqui a molécula de gás nitrogênio, que é o N2. Aqui, nós temos o exemplo de uma ligação simples, que é a ligação com um único par de elétrons sendo compartilhado, ok? Aqui nós temos o caso da ligação dupla, que é a ligação com 2 pares de elétrons sendo compartilhado. E aqui é a chamada ligação tripla, que é a ligação com 3 pares de elétrons sendo compartilhados. Agora eu quero falar do caso de uma molécula como, por exemplo, o gás carbônico. O gás carbônico é uma molécula que possui, por exemplo, o carbono possui 4 elétrons na camada de valência, certo? O que significa que ele precisa de mais 4 para poder adquirir a estabilidade. O oxigênio possui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Então, o que vai acontecer? Um átomo de carbono precisa de mais 4 para adquirir a estabilidade. Já o oxigênio precisa de mais 2. Então, o que vai acontecer? O oxigênio pode compartilhar 2 pares de elétrons. Assim, o oxigênio vai ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e estabilizou o oxigênio, mas o carbono ainda possui apenas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ele precisa de mais 2. Então, o que é que vai acontecer aqui? Outro átomo de oxigênio vai participar da molécula, certo? Esse outro átomo precisa de 2 elétrons. Então, aqui vai realizar uma dupla ligação com outro oxigênio. Vai formar aqui a molécula de carbono ligada com uma dupla ligação para cada oxigênio, formando aqui a molécula CO2, que é o dióxido de carbono, popularmente chamado de gás carbônico. Ok? Então, essa é a nossa aula de ligações covalentes. Na nossa próxima aula, nós vamos falar de um caso especial das ligações covalentes, que é as ligações dativas. Ok? Então, se você gostou dessa aula, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Eu aguardo você na nossa próxima videoaula com ligações dativas, também chamado de ligações coordenadas.